Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre lenda. Então, a primeira coisa, o que é lenda? Lenda é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem de coisas, bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas. Então, veja só, ele tem o intuito de explicar os fatos misteriosos, não é que ele está contando o fato realmente como ele é, tá certo? Então, a lenda nem sempre ela vai trabalhar com a verdade concreta, mas ela busca explicar alguns fatos que estão permeando, né, sendo contados no nosso meio, tá? E aí a origem dessas coisas e também incentivando determinados comportamentos nas pessoas. Então, essa lenda, ao mesmo tempo, ela também vai tentar explicar por que as pessoas têm determinados comportamentos. Então, através da lenda, há essa tentativa de explicação, certo? Utilizando fatos reais que tornem a história mais credível, né, para as pessoas acreditarem mais, as lendas fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oral. Então, elas são contadas, mesmo verbalizadas, não escritas, né? Mito é uma narrativa. Aqui vai fazer uma diferenciação entre lenda e mito, tá, pessoal? Mito é uma narrativa fantástica criada pelos gregos com o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguiam explicar cientificamente, tal como a origem das coisas, fenômenos da natureza, entre outros. Através da referência a alguns fatos reais, as pessoas eram levadas a acreditar nessas histórias. Então, o mito e a lenda, eles têm uma linha muito tênue, assim, que as pessoas às vezes até confundem, tá? Mas o que está acontecendo aqui na lenda? A lenda, ela vai explicar fatos misteriosos, tá? Enquanto o mito, ele tenta explicar especificamente a origem das coisas, tá? E aí, como a ciência não conseguia explicar, eles criavam os mitos. Então, quer dizer, ambos não vão trabalhar com uma verdade real. Então, por exemplo, a mitologia grega, você vai ver que ela é permeada de coisas de poder, de questões de poder, de seres ali que se apresentam com poderes grandiosos. Então, eles vão tentar explicar, por exemplo, a origem da medicina, tá? A origem do direito, da justiça, né? Então, eles tentam explicar a origem dessas coisas. Enquanto a lenda vai explicar mais a questão dos fatos mesmo, em alguns momentos também a origem de algumas coisas. Mas o mito em si mesmo, ele tenta explicar como que algumas coisas surgiram. Então, por exemplo, vai surgir o lobisomem, então é uma lenda. É uma lenda porque é um fato que aconteceu com fulano, que descreveu o lobisomem. Então, ele vai tentar incentivar as pessoas de que realmente existe o lobisomem. E aí vão vir aquelas histórias que você às vezes não sabe de onde vem, mas tenta explicar isso. Então, essa é a lenda. Enquanto o mito vai tentar explicar a origem de todas as coisas, tá? Uma diferença entre mito e lenda que se destaca diz respeito aos personagens. Nos mitos, eles são geralmente deuses e heróis, conforme eu falei, tá? Enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas, além de índios, no que respeita às inúmeras lendas indígenas que fazem parte do nosso folclore. Então, muito no mito tem os heróis cheios de poder, aquela coisa toda, deuses, né, como eles falam, os heróis em si, né? E a lenda ela vai trabalhar com algumas criaturas que elas fogem do nosso comum. Então, tem o boitatá, né, tem o lobisomem, conforme nós falamos, mula sem cabeça, vão ter essas criaturas estranhas. Não trabalha tanto com heróis, assim, não trabalha-se com heróis, nem deuses, mas com criaturas estranhas que dizem existir no nosso folclore, mas que ninguém nunca provou. Então, uma pessoa contou, que contou para outra. Então, conforme na forma nós falamos que é uma forma oral, um vai contando para o outro, ninguém sabe se aquilo realmente é verdade. Mas a diferença básica disso é isso mesmo. Os mitos trabalham com deuses e heróis, enquanto a lenda trabalha com criaturas estranhas e monstruosas, tá? Características da lenda, contadas de boca em boca, né? Então, são verbalizadas. Geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, a fantasia. Então tem que ter uma coisa bem elaborada ali que foge do comum, foge às vezes até do real, né, do que a gente comumente se acostuma a ver no nosso dia a dia. Então sempre vai trabalhar com essa questão da fantasia. Então
Por exemplo, fala do Curupira, que tem os pés virados para trás, tem o lobisomem, aquela pessoa que se transforma. Então ele sempre vai entrar em questões de fantasia que não são coisas rotineiras que nós vemos. Eles entram com essa questão para trabalhar o imaginário das pessoas, né? E, claro, como é uma lenda, ninguém tem como comprovar, tá certo? As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. Irracionais porque é difícil de entender, né? É difícil entrar na nossa razão e conceber aquilo. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci Pererê, Sereia Iara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, entre outros. Muitas lendas se originaram no ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos causados por animais, pelo assovio do vento nas matas e pela visão das brumas da noite, às vezes iluminada apenas pelo luar, o que estimula fantasias e mistérios. Então você vai ver que ele não trabalha com questões de heróis, deuses que têm poderes, como tem na mitologia grega. Ele vai trabalhar com criaturas estranhas ali, né? Até com aspecto às vezes um pouco humano, mas são criaturas estranhas, e você vai ver que na grande maioria vai surgir nas matas, vai surgir no campo, vai surgir em meio a florestas. Então eles permeiam esses lugares, claro, para as pessoas ouvirem aqueles barulhos e às vezes atribuíam a essas coisas. Como eu falei, ela não se prova, né? Há pessoas que acreditam, algumas pessoas até falam, eu vi e tal, né? Aquela coisa toda, mas as outras pessoas em geral não viram, né? Mas elas escutam falar e isso vai se passando de geração em geração, tá? Bom, além das suas características, né? Então eu já falei, ela é uma narrativa transmitida oralmente, vai sendo contada, né? Verbalizada, de geração em geração, que assenta em fatos reais modificados pela fantasia. Então, às vezes, aquilo até aconteceu lá no passado, mas foi contando um para o outro e cada um foi aumentando. Como se diz, né? Quem conta um conto, aumenta um conto, né? Resulta de uma mistura de realidade e fantasia, então vai ter essa mistura, né? Por isso não é possível se comprovar. Pode possuir um fundo histórico, destinar-se unicamente à explicação de fato geográfico ou natural ou explicar a origem de lugares. A maior parte das lendas enquadra-se num espaço, num tempo determinado, mas nem todas. As personagens também são reduzidas, mas na maior parte das vezes estão identificadas pelo nome. Então, é aquilo que nós falamos, ela tem um espaço onde ela atua. Então, se você fala do lobisomem, ele vai sempre atuar no escuro, em lugares vazios, né? Você vai falar do Saci Pererê, você vai falar na questão do campo, né? Você vai falar do Curupira, você vai falar da floresta, principalmente amazônica. Então, muitas dessas coisas elas têm sua localidade e vai sendo trabalhada muita fantasia nas pessoas, tá? Quadro de características de lendas é ficção, né? Quer dizer, trabalha com aquilo que não é real. Narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais. Então, como ela exagera, ela passa a não ser mais real, tá certo? Porque se contasse exatamente como aconteceu, seria real, mas como vai colocando fantasias, elementos ali que não fazem parte da história real, então ela deixa de ser real, né? Fazem parte da tradição oral dos povos, cada cultura tem o seu conjunto de lendas, o Brasil tem a sua, outros países têm as deles, né? Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassados oralmente, claro, como eu falei, como um vai contando para o outro, ele vai aumentando. Ah, mas o fulano também viu isso, eu também não sei o quê, e aí sempre vão sendo colocados. Ah, eu ouvi falar tal coisa, né? E sempre vão sendo repassados, mas sempre aumentando, sempre inflando ali a história, né? Possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana, tá? Então, alguém com a mente muito bem, muito fantasiosa, né? Ela cria, né, esses elementos. Possuem características regionais, né? A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Então, quando essa lenda é contada em outro lugar, então aí eles vão atribuir elementos daquela outra região, tá? E aí eles vão aumentando tudo isso. Classificação das lendas, tem várias, né? Lendas religiosas são narrativas cristãs, onde Jesus Cristo e Maria intervêm na vida dos humanos. Então, isso daqui, nós temos os fatos realmente concretos que foram contados a respeito de Jesus e Maria, então aqueles que as pessoas vão contando para o outro, que ninguém sabe de onde saiu a história,
mas foi aumentando, 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 daqui a pouco você vai vendo coisas assim, fala, mas de onde saiu isso? Ah, algum escrito confiável? Não, foi contado verbalmente, né, mas são relativas, são narrativas religiosas. Então, por isso, lenda, tá? Lendas mitológicas, né, são contadas em certas localidades e abordam fatos que, segundo o povo, tiveram intervenções do diabo, de fantasmas, de gigantes, de bruxas, de sereias, de feiticeiros ou de monstros. Então, tem elementos heróicos, né, ou sobrenaturais aqui na história, e por isso são chamados de mitos. Não que nos outros não tenham sobrenaturalidade, mas no mitológico ele exagera mais nesses elementos de personagens já conhecidos por atuações sobrenaturais, né? Lendas históricas referem-se a personagens da história de um país, locais ou monumentos históricos, por vezes são contados de uma forma exagerada, extraordinária e simbólica, né? Então vai contar ali, às vezes, de índios, né, daquele lugar, ou de escravos que morreram e arrastam correntes, e aí vão se contando, vai se aumentando demais as questões históricas, né? Lendas etimológicas, etimológica é a questão também da origem, né? São aquelas que estão na origem de nomes e povoações ou lugares. Então, quando vai se contar a origem do nome, sempre tem uma lenda ali por trás que explica o porquê daquele nome. Lendas de mouros e mouras estão associadas ou à morte ou à prosperidade. Na ação, quase sempre as mouras aparecem a pentear-se ao luar com um pente de ouro. Estas lendas retratam a época da ocupação árabe da Península Ibérica. Então, como os mouros e mouras são ali daquela parte árabe, né, então ela vai trabalhar essa ideia, né, dessa cultura também já em outras culturas, tá? A lenda africana, eu trouxe uma aqui de exemplo, por exemplo, a lenda do sapo e a cobra. Então, por exemplo, certo dia um sapo estava caminhando e avistou um animal fino, comprido e brilhante. O sapo perguntou. Então você já vai vendo aqui que já se acrescenta algo. É possível que um sapo vinha caminhando? Possível. É possível que ele tenha visto um animal fino, comprido? É possível. Mas quando se cria fantasia, quando diz que ele fala, e aí se atribui a ele uma questão mais humana, tá? E aí vai entrar a questão da lenda. E aí a pergunta do sapo, né? Oi, o que você faz estirada pela estrada? Perguntando para o animal fino, comprido e brilhante, né? A cobra, agora ele vai revelar o que era o animal, né? Respondeu, estou tomando um solzinho, sou uma cobra. E você? Eu sou um sapo, você gostaria de brincar? A cobra aceitou e eles brincaram a tarde toda. A cobra ensinou o sapo a rastejar e subir nas árvores, e o sapo ensinou a cobra a pular. Eles se divertiram muito e ao final do dia cada um foi para sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Quando o sapo encontrou sua mãe, contou o que tinha acontecido e conheceu uma cobrinha e ficaram amigos. Sua mãe não gostou e falou: você devia saber que a família da cobra não é legal. Eles são venenosos. Não quero mais que brinque com cobras nem rasteje por aí. A cobra, quando chegou em casa, mostrou a sua mãe que sabia pular e disse que foi o sapo quem ensinou. Sua mãe também não gostou e disse: nós cobras não temos amizade com sapos. Eles servem apenas como comida. Não quero que brinque com o sapo e pare de pular. Quando se encontraram, a cobra pensou em devorar o sapo, mas depois se lembrou daquela tarde de brincadeiras e correu para o mato. A partir de então, eles não brincaram mais, mas sempre ficam estirados no sol, pensando no dia em que foram amigos. Então, pessoal, você vai ver que cria seu elemento como se o animal tivesse uma afetividade, já não age mais por instinto, né? De querer se alimentar, de querer se defender, né? Então eles criam uma amizade, um laço, como se fossem humanos. Então você vai vendo que cria-se várias histórias, né? Por exemplo, daqui pode sair a história que por que há cobras que pulam, que saltam, né? E por que o sapo, às vezes, ele sai se esgueirando em vez de pular. Então, daqui pode sair várias coisas, entendeu? Mas quem é que criou essa história? Ninguém sabe, ela vai sendo contada oralmente. Você vai vendo que não são heróis de Deus como é no mito. Você vai pegando criaturas ali e vai tentando puxar a origem de algumas coisas. E aí você vai ver aqui que como se eles tivessem uma casa, né? Cada um tivesse uma casa que voltasse ao final do dia, e lá a família esperando, e aí a família dá conselhos, como se fossem os humanos realmente. E aí você vai vendo que tem muita fantasia na história, tá? Eu trouxe uma outra aqui, a lenda da girafa e rinoceronte, né? Segundo a lenda, a girafa era um animal com pescoço normal, assim como de outros bichos, até que houve um período de seca terrível. Então veja,
Lá no outro está explicando a origem da questão do sapo e a questão da cobra, de algumas coisas que eles fazem, e aqui está tentando explicar a questão do pescoço da girafa. Ó. Até que houve um período de seca terrível, em que os animais já haviam comido todas as ervas rasteiras e precisavam andar muito para conseguir beber água. Um dia, em uma dessas andanças, em busca de água, a girafa encontrou um rinoceronte e os dois começaram a lamentar-se. A girafa disse então: Veja só, amigo, muitos animais cavando o chão em busca de alimento, tudo está tão seco, mas as acácias continuam verdes. O rinoceronte concordou, e a girafa prosseguiu: Seria maravilhoso poder comer essas folhas que se encontram no alto das copas. É uma pena que não possamos subir nas árvores. O rinoceronte então teve uma ideia. E se fôssemos falar com o feiticeiro? Ele é muito poderoso e pode ajudar. A girafa adorou a ideia e eles foram até a casa do feiticeiro e explicaram o que gostariam. O feiticeiro disse que isso seria muito fácil e pediu para que ambos voltassem no dia seguinte para que ele lhes desse uma poção a fim de que seus pescoços e pernas crescessem e pudessem alcançarem as folhas macias das acácias. No outro dia, a girafa foi até a casa do feiticeiro, mas o rinoceronte não compareceu, pois estava muito feliz comendo algumas ervas que tinha encontrado pelo caminho. O feiticeiro ofereceu o feitiço apenas à girafa e sumiu. A girafa comeu a poção mágica e logo começou a sentir as suas pernas e o pescoço alongando-se. Ela sentiu-se tonta, mas quando abriu os olhos percebeu como tudo estava diferente. Logo avistou uma acácia e pôde se deliciar com suas folhas verdinhas. O rinoceronte de repente se lembrou do compromisso e correu até a casa do feiticeiro em busca da poção, mas já era tarde, não havia mais poção. Ele ficou furioso, pois imaginou que tivesse sido enganado. Desde então passou a perseguir o feiticeiro pela floresta e corre atrás também de todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Então veja, estou tentando explicar aqui porque que o rinoceronte ele é tão violento, né, tão feroz, né, quanto as pessoas, explicando também como que cresceu o pescoço da girafa. Quer dizer, não é Deus quem a criou assim, então é a poção de um feiticeiro, né? Então ela explica essas origens estranhas, né? E aí você vai ver que não são poderes, repito, não são poderes de heróis nem de deuses como é no mito, mas ele trabalha a questão da origem mesmo das coisas, conforme nós falamos. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!